E olá para você que está vendo essa gravação. Turma, e damos início com esta gravação a um dos temas da física mais tranquilos. Sim, eu diria. Ondulatória é um dos temas que eu particularmente acho um dos mais tranquilinhos, sossegados e muito mais divertidos do que ótica, né? Mas vamos lá. Então, a partir dessa gravação, eu vou estar falando para vocês a respeito de vários conceitos de ondulatória. Essa primeira gravação, ela é bem conceitual. Eu vou estar passando, se tiver vai ser uma ou duas fórmulas. Ela é mais conceitos. É realmente, como o título diz, introdução ondulatória, tá? Então, como primeira gravação, introdução à ondulatória. Bom, se a gente vai falar sobre ondulatória, se a gente vai falar sobre ondas, a gente precisa ter uma noção primeiro do que é uma onda, tá? Nós definimos como pulso de onda ou simplesmente uma onda, né? Uma única onda, uma única ondulação é um pulso de onda, representa uma perturbação ou uma onda simples que se propaga através de um meio, tá? Então, define-se como pulso de onda ou onda simples toda perturbação que se propaga através de um meio, tá? Não estou falando daquele cara chato que está andando do seu lado. Não, ele é uma perturbação? Tá se propagando no meio? Tá, mas não é esse tipo de perturbação, tá? Quando a gente fala sobre onda, sobre perturbação, nós estamos falando de pode ser os mais diferentes tipos, desde variações eletromagnéticas até variações na pressão atmosférica que pode aparecer em um meio, e essas variações, seja eletromagnéticas, seja de pressão, elas percorrem, se propagam através de longas distâncias, tá? Uma coisa muito importante a respeito de onda, muito importante mesmo. Onda transporta energia e informação apenas. Uma onda nunca transporta matéria. Você pode procurar na internet, talvez você até encontre estudos que falam a respeito de onda transportando matéria. Mas não é nada ainda comprovado e aceito como via de regra, tá? Por enquanto, tem-se que ondas apenas transportam energia e informação, matéria não. E aí na apostila de vocês dá esse exemplo aqui. Nós temos um barquinho e próximo dele chega uma onda. Pelo tamanho é uma onda gigante, né? Vai destruir esse barquinho. Primeiro princípio, se a gente olhar essa situação aqui, a gente vai pensar duas coisas. Primeiro, que o barco vai afundar. Segundo, que essa onda, como está vindo na direção da esquerda para a direita, a tendência é jogar o barco para trás. Só que se a gente analisar com calma essa situação, essa onda vai começar a erguer o barco, mas em nenhum momento vai afastar esse barquinho dessa linha tracejada que serve como referência da posição inicial dele. Então, essa linha tracejada é uma referência da posição inicial. Quando a onda passa pelo barquinho, ela apenas desloca esse barco na vertical e não na horizontal. Porque se ela deslocasse na horizontal, ela estaria transportando matéria barco. Agora, se ele mantém essa posição no espaço, apenas se desloca na vertical, ele não segue o caminho dessa onda para a direita, não é caracterizado um transporte de matéria. Seria transporte de matéria, repito, se o barco fosse empurrado para a direita, que é o sentido de movimento da onda, tá? Agora, se ao invés de apenas uma única onda, eu tivesse várias ondas, nós classificamos isso como sendo uma onda periódica, se são várias ondas iguais e repetidas ao longo de um tempo, então elas fazem um período. É uma onda periódica.
Ou, se preferir, o termo mineiro, né? Aquele trem de onda lá, se movendo no espaço, aquele trem de onda, pode-se utilizar também esse termo. Então, o termo onda periódica ou trem de ondas, ele faz referência a um conjunto de ondas seguidas que se movimentam através do espaço, um conjunto de pulsos de ondas. Tá? As ondas elas podem ter dois formatos, ou pode ter dois formatos. A primeira forma de ver o formato da onda é através do sentido de seu movimento. Com relação ao sentido de movimento da onda no espaço, ela pode ser longitudinal ou transversal. Qual que é a diferença? Onda longitudinal é aquela que eu tenho a propagação do pulso na direção de vibração. Então, tanto a direção de vibração quanto de propagação da onda, elas são iguais. É como se eu tivesse uma mola, igual está mostrando a figura de vocês. A gente tem uma mola, eu aperto a mola, eu contraio ela. Quando eu solto, a mola ela vai ficar por um tempo oscilando, aumentando e diminuindo, mas sempre no mesmo sentido. Essa vibração na horizontal está indo, está concordando, está sendo igual à sua direção de propagação. Tá? Então, onda longitudinal é a onda que se propaga em um meio, sendo que a sua direção de vibração é igual à de propagação. O melhor exemplo disso é mola. É o melhor exemplo disso. A grande maioria das outras ondas são todas transversais. São poucas, inclusive, longitudinais. Esse é um bom exemplo. Um outro exemplo também de longitudinal seria ondas sonoras. Esse também é um bom exemplo. Questão de ondas sonoras. Tá? Ondas transversais. Bom, se onda longitudinal, por definição, a direção de vibração é igual à de propagação, a transversal eu tenho o oposto. A onda, ela se propaga, ela tem uma direção de propagação, mas a sua vibração é oposto, é vertical. Exemplo, onda em uma corda. Quando você está segurando uma corda e faz uma onda com ela, a onda que você faz, ela vai ter um tamanho, porque ela vai apresentar uma subida na vertical, e ela vai se propagar na horizontal pela corda, até chegar ao final dela. Então é nesse sentido a diferença de onda transversal com longitudinal. Onda transversal, aparece esse morrinho. Toda onda transversal tem como característica esse morro aqui, que na longitudinal não existe. Na longitudinal, eu não tenho deformações da onda na vertical. Agora, na transversal, eu tenho. Eu vejo a onda visualmente na vertical. Tá? Natureza das ondas. As ondas podem ser de dois tipos, mecânica ou eletromagnética. Pelo nome, já dá para ter uma noção do porquê, né? Como que eu identifico uma onda mecânica e uma onda eletromagnética? Onda eletromagnética são todas as ondas relacionadas à eletricidade ou magnetismo. Então, sempre que eu tiver onda relacionada a campo elétrico ou campo magnético, é eletromagnética. É eletromagnética. Se não tiver relacionada a campo elétrico e magnético, é mecânica. E a maior parte das ondas é mecânica, inclusive. Ondas eletromagnéticas são geradas por campo elétrico e ou magnético. Então, fazem parte dessa categoria ondas de rádio, ondas de rádio e televisão via satélite, né? Infravermelho, a luz visível, raio ultravioleta, raio X, micro-ondas, é tudo onda eletromagnética. Onda mecânica, nós temos onda no mar, onda sonora, onda sísmica, onda numa corda,
enfim, tudo mecânica. Então, a diferença entre essas duas categorias de ondas são, primeiro, onda eletromagnética está relacionada a campo elétrico e magnético. Mas além dessa característica, eu tenho uma outra característica fundamental também. As ondas eletromagnéticas são a única classe de ondas que se propaga no vácuo, que se propaga no espaço. Ela não precisa de um meio físico, não precisa de matéria física para estar se propagando, diferente de ondas mecânicas. Onda mecânica, ela precisa ter um meio para se propagar. Se eu estou aqui e berro nesse momento, você vai escutar o meu berro nessa gravação por conta da onda mecânica que vai estar alterando a pressão do ar, e essa alteração na pressão do ar permite o transporte dessa energia, dessa informação do meu grito até seus ouvidos. Agora, se eu faço isso no espaço sideral, no vácuo, se eu vou lá, tiro o capacete, não morro e dou um berro, esse berro ninguém vai escutar nada, porque o som não tem um meio ar, um meio físico para estar se propagando até um ouvinte. Tá? Então eu só tenho propagação de ondas mecânicas em meios materiais. Se não for meio material, não tenho onda mecânica. Para o vácuo, onda eletromagnética. Onda eletromagnética, inclusive, serve tanto para o vácuo quanto para fora do vácuo. A gente tem luz visível aqui na Terra, por exemplo, né? A gente usa o micro-ondas em nossa cozinha, né? Na nossa casa, lá tem ar. A gente não tem um micro-ondas a vácuo. Então, onda eletromagnética ela é mais ampla, é mais fácil de se propagar, diferente da mecânica. Por curiosidade, eu coloquei essa figura que não tem na apostila de vocês. Aqui está mostrando a onda, uma onda eletromagnética, por assim dizer, completa. Completa porque ela apresenta tanto uma variação do campo elétrico quanto o campo magnético juntos. E o interessante é que essa onda eletromagnética, que pode ser, por exemplo, luz do sol, né, luz visível, ou algum outro tipo de radiação, ela se propaga de forma que o campo elétrico e o magnético são sempre perpendiculares. Eu nunca vou ter o campo elétrico com o magnético paralelos entre si. A onda eletromagnética, a luz visível, ela é composta justamente por isso. Um campo elétrico perpendicular ao magnético que se propaga através de ondas, através de um meio, através do espaço. Tá? Radiação solar, por exemplo. Dimensões das ondas. Dimensões das ondas. A gente pode ter ondas do tipo unidimensionais, e como o nome diz, unidimensional, se propaga apenas em uma única dimensão, tem apenas uma única direção de propagação. Tá? Nesses casos, nós temos onda longitudinal e onda transversal, faz lá parte da unidimensional. Mas nós temos também as ondas bidimensionais, ou até mesmo tridimensionais, né? Ondas bidimensionais são mais comuns. Um exemplo de onda bidimensional é quando a gente pega uma pedra e joga na água. Quando a pedra toca a água, ela forma ondulações que se propagam como círculos pela superfície da água. E esse círculo ele vai se abrindo, ele vai aumentando de tamanho, até desaparecer. Nesse caso, essas ondas são bidimensionais porque eu tenho um espalhamento desse círculo de onda em todas as direções ao redor do ponto de contato da pedra com a água. Tá? A melhor forma de estar representando isso no papel é através desses dois esquemas aqui. Nesse esquema aqui da direita, essas linhas contínuas representam cristas da onda. E essas linhas pontilhadas representam os vales da onda. O que significa crista e vale?
Bom, imagina essa onda aqui em azul. Esse ponto mais alto é a crista. Esse ponto mais baixo é o vale. Esse ponto mais alto é a crista. Esse ponto mais baixo é o vale. Então, se eu fosse desenhar no papel essa onda, a representação dela seria isso daqui. Linha contínua, crista, morrinho. Morrinho, crista, linha contínua. Linha tracejada é o ponto que eu tenho o chamado vale. Tá vendo, ó? Crista, morro. Se eu desço, eu caio no buraco, eu caio no vale. Então, isso daqui é linha tracejada. E eu sempre vou ter essa oscilação. Crista, vale, crista, vale, crista, vale. A distância entre duas cristas ou dois vales é chamado comprimento de onda. Então, o comprimento de uma onda é a distância entre duas cristas ou dois vales. E é uma distância que sempre se repete. Esse comprimento de onda é exatamente igual à distância daqui até aqui, que é igual à distância daqui até aqui. Tá? Essa primeira crista aqui, ó, que aparece aqui na frente, é chamado frente de onda. Mas não precisa necessariamente ser uma crista, poderia ser um vale. Então, a primeira onda que a gente vê é a frente dela. Se eu olho agora no esquema bidimensional, eu vejo o mesmo formato, a mesma representação, só que agora em formato circular. Linha contínua, crista, linha tracejada são os vales. E sempre um seguido do outro, sempre revezando. Ora crista, ora vale, ora crista, ora vale. Todo vale vai virar uma crista e toda crista vai virar um vale. Olha que profético, né? A equação fundamental da ondulatória, e essa é a primeira e literalmente fundamental. Você pode esquecer de tudo dessa aula, mas não pode esquecer disso, dessa relação fundamental. Que é uma relação fundamental que a gente, na verdade, vocês devem se lembrar, vocês devem ter viram isso lá no primeiro ano, é a equação da lambda, né? V igual a lambda F. V lamb F. Né? Ó, tá aqui, ó. V lamb F. A equação fundamental da ondulatória é como nós calculamos a velocidade de propagação de uma onda. Então, a velocidade de propagação de uma onda, velocidade V, é igual ao comprimento da onda dividido pelo tempo que ela demora para estar fazendo uma oscilação. Esse intervalo, esse período de oscilação, é o tempo que demora entre cada pulsação. É o tempo que demora para uma crista virar um vale e virar uma crista de novo. Lembra que eu falei agora há pouco? Toda crista vai virar vale e vice-versa? Então, em um determinado instante, aqui nessa posição em X eu tenho uma crista. Só que essa crista vai começar a reduzir até virar um vale. E depois vai começar a aumentar a onda, aumentar até voltar a ser uma crista. Então, o tempo que demora entre essa oscilação, crista, vale, crista, é chamado período. E se eu divido comprimento por período, comprimento por tempo, eu tenho a velocidade. Uma outra forma de calcular essa velocidade é através da frequência. A frequência de oscilação, F de frequência, é o inverso do período. Então lá, se eu tenho um tempo, por exemplo, de 2, 1 sobre 2 é a frequência. A frequência ela é meio Hz. Tá? Então, frequência é inverso do tempo. É mais comum utilizar essa relação aqui do que essa. Tá? É fundamental, eu vou voltar a falar dela ainda nessa gravação. V igual a lambda F. Aqui, como eu falei agora há pouco, nós temos indicados o que é crista, ó, morrinho, e o que é vale, o buraco aqui, ó. A distância entre dois vales ou a distância entre duas cristas equivale a um comprimento de onda.
Então, tanto faz como você vai medir o comprimento de onda. Você pode pegar o comprimento de onda como referência daqui até aqui no seu desenho ou daqui até aqui no seu desenho. Não vai atrapalhar em nada. Não vai atrapalhar em nada. Porque vai ter o mesmo padrão. Essa distância entre esse ponto médio, o ponto médio entre uma crista e um vale, essa distância aqui é chamada amplitude da onda. Cuidado, às vezes é fácil você cair na besteira e falar o seguinte: a amplitude da onda é a distância entre uma crista e um vale. Não, não. A amplitude da onda corresponde à altura de uma crista ou à altura de um vale, tá? Falei um ou agora para deixar surdo, mas é justamente para isso, para ver, para gravar o que é amplitude, tá? E fenômenos ondulatórios. Bom, alguns fenômenos ondulatórios. Primeiro, reflexão. Assim como na ótica, a gente entende como reflexão a não transmissão da onda para um outro meio. Então a onda está se propagando em determinado ambiente, em determinado meio lá, toda feliz e contente, e de repente ela encontra uma interface. Aquele meio acaba e começa uma outra superfície. Quando ela atinge essa interface e ela não muda de meio, nós temos uma reflexão. A onda não desaparece, ela é refletida, ela é jogada de volta. Tá? A reflexão é um pouco chato. Chato porque tem vários poréns e várias situações. Tá? Então é até bom, viu essa gravação? Procura estar lendo novamente na apostila para tentar fixar esses conceitos. Na reflexão, gente, primeiro de tudo, precisa ter em mente o seguinte: a onda não muda de meio. Se ela não muda de material, a sua velocidade, a sua frequência e o seu comprimento de onda, V, lambda e F, são sempre constantes, nunca vão mudar. Por mais que ela bata em determinado material, essa onda não vai mudar a sua velocidade, a sua frequência, o seu comprimento de onda. Tá? Se eu estou considerando, por exemplo, uma onda em uma corda, e essa onda nessa corda está se propagando até chegar na extremidade em que essa corda ela está presa a uma parede. É uma extremidade fixa, que ela está presa, que ela está fixada na parede. Quando essa onda atinge esse ponto em que ela está fixa, ela vai ser refletida e vai estar retornando. Mas quando eu tenho a extremidade fixa, esse retorno é feito com uma inversão, eu tenho uma inversão de fase. Ou seja, eu não tinha uma crista, como a extremidade ela é fixa, o que a extremidade manda de volta é um vale. A onda que está para cima, ela volta para baixo. Ó, onda vindo para cima, está voltando refletida para baixo. Isso é quando está fixo a extremidade da corda. Se eu coloco uma extremidade móvel, então a corda chega aqui, ela tem liberdade para estar se movendo, a ponta pode se mover na vertical. Então o nosso pulso, o pulso que ele é refletido, ó, ele vem e ele volta aqui, que é o que está acontecendo, tá? A velocidade ela tem apenas uma inversão de sinal. Agora, se eu tenho aqui no caso a extremidade livre, como eu estava falando, a onda está vindo, chega nesse ponto móvel, ela desloca o ponto móvel para cima e depois para baixo e retorna em sentido oposto. Só que aqui nessa situação eu não tenho uma inversão de fase, eu não tenho uma inversão da minha onda. A minha onda está vindo para cima, ela volta para cima. Está chegando o morro, volta morro. Diferente daqui, ó. Tá vindo para cima, ela volta
para baixo. Vem morro, volta vale. Vem morro, volta morro de volta. Tá? Então, quando a extremidade está fixa, inverto a onda depois da reflexão. Extremidade está móvel, a onda se conserva inclusive no formato. Tá? Ondas bidimensionais, ainda a gente acrescenta, nesse caso a gente acrescenta a questão do ângulo. Quando uma onda bidimensional ela incide sobre uma superfície refletora, ela vai ser refletida em outra direção, formando o mesmo ângulo. Então, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de refração. Isso daqui é igual ao da ótica, né? Na ótica a gente viu a reflexão, era a mesma coisa. A reflexão, o raio de luz batia na superfície e refletia. Aqui é a mesma coisa. O diferente na reflexão realmente é a questão quando eu tenho essas extremidades, tá? Que raio de luz não fica preso em uma extremidade. Então, é a variação que eu tenho. A diferença que eu tenho da reflexão. Aqui nesse caso também vale lembrar que a lei de Snell é válida. Se eu quero aplicar a lei de Snell aqui, para calcular esse ângulo, eu posso aplicar muito bem. Não tem problema nenhum. Lei de Snell é válido tanto para reflexão, é válido seja para ótica ou seja para ondulatório. Refração. Bom, na ótica a gente aprendeu que refração é quando a onda está mudando de meio. Então ela está vindo por um material, encontra uma interface e muda de material, muda o material que ela está se propagando. Tá? Então, pegando o exemplo da apostila, vamos supor que eu tenha duas cordas. Uma corda que é mais densa, a 2, e uma corda que ela é menos densa, que é a situação 1 aqui. Menos densa e mais densa. Primeiro, eu vou fazer uma onda na menos densa. Então, eu estou aqui na extremidade 1, faço uma onda, a onda começa a se propagar por essa corda com uma velocidade V1. Quando essa onda chega nessa interface aqui, nessa interface, ela vai bater nessa interface e vai ter refração e reflexão ao mesmo tempo. Na refração, a onda vai se propagar pela corda 2 sem alterar o seu formato. Ela vai só diminuir um pouco de tamanho, né? A sua amplitude reduz, ela diminui de tamanho, mas vai ter uma nova velocidade, mas ainda vai estar vertical para cima. Ainda vai ser uma crista. Isso é para a onda refratada, mas parte dessa onda vai ser refletida também. E esse pulso que é refletido, ele sofre uma mudança de fase. Então, sempre que eu tenho uma onda vindo do meio menos denso para o mais denso, do menos para o mais, ocorre reflexão e refração, sendo que a reflexão é inversão de fase. Tá? É como se eu tivesse uma corda presa a uma superfície fixa, extremidade fixa. Então, do menos para o mais, corda presa na ponta. Presa na ponta, reflexão com inversão. Pulso refratado, diminui a amplitude. Tá? Agora, se eu faço o contrário, se eu faço da mais para menos densa, eu vou ter uma reflexão. Só que agora é sem inversão de fase. A onda, ela vem, atinge a interface, o ponto de união desses dois meios, e ela se divide em duas. Parte dela segue pela corda 1 e parte dela volta pela corda 2. Só que se eu tinha uma crista, eu tenho, depois da refração, duas cristas também. Eu não tenho uma inversão de fase como era nesse caso aqui. Tá? Chatinho, né? Meio confuso isso, né? Por isso tem que ter um pouco de atenção, tá? Vê de novo isso, essa explicação, lê na apostila. É conceitual, é bastante conceitual mesmo, tá? É tipo exercício de primeira fase isso. Pegar conceito, tá aí.
E se eu for trabalhar com refração de ondas bidimensionais, o interessante nesse caso, que também serve, é claro, para o caso unidimensional, e é bom sempre ficar claro isso na cabeça, quando a onda ela muda de meio, seja bidimensional ou seja unidimensional, a frequência sempre vai se conservar. A onda, quando ela muda de meio, ela muda a velocidade, ela muda comprimento, mas não muda a sua frequência. Isso não pode mudar, tá? Então, seja meio bi ou seja meio unidimensional, a frequência ela sempre é constante na refração. A reflexão também, né? Não muda. Um outro fenômeno óptico, que na verdade não seria bem um fenômeno, né? Seria o princípio de Hughes. O princípio de Hughes, que inclusive é a base para a difração, que eu vou falar depois, se baseia na seguinte ideia. Se eu pegar uma onda e fatiar ela e desenhar essa onda como vários pontinhos, então imagina que nessa linha de A até B, de A até B é uma onda. Então toda essa linha vertical aqui, ó, de B indo até A representa uma onda. E eu marco aqui 7 pontos. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Então eu peguei uma onda que vai de A até B e marquei 7 pontos nela. Cada ponto que eu marquei nessa onda, ele tem capacidade, ele pode ser considerado como se fosse uma pequena ondinha que está se propagando em todas as direções. É como se toda essa onda A fosse uma composição de fontes menores de ondulatória, de fontes menores de onda, desculpa. Então é como se fosse a composição de várias ondinhas menores que podem se propagar em todas as direções. Tá? Esse é o princípio de Hughes. Esse é o princípio de Hughes. Então está falando que a onda não é uma coisa única. Ela pode ser subdividida em intervalos cada vez menores até se tornar pontuais. E esses intervalos pontuais podem gerar novas ondas também. Tá? Com base nessa ideia, nesse princípio de Hughes, a gente descreve a difração. A difração, ela nada mais é do fenômeno que ocorre quando ondas encontram obstáculos. Naturalmente, quando uma onda encontra um obstáculo, ela tende a contornar esse obstáculo, vamos dizer, literalmente a contornar esse obstáculo. Isso é mais fácil de ser visualizado em ondas bidimensionais. Ondas unidimensionais é muito mais difícil você conseguir enxergar isso, porque devido ao obstáculo estar no meio do caminho, essa onda vai ter que atravessar esse obstáculo, vai ter que fazer pode até contornar, né? Mas parte dela vai sofrer uma refração. Então a difração ela é mais visível, ela é melhor visível justamente em ondas bidimensionais. Bom, o que significa essa história de onda contornar obstáculo? Significa que se eu colocar uma pedra na água, a onda vai ficar dando volta ao redor da pedra? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos pensar que eu tenho uma onda. Vamos pensar que eu tenho uma vasilha com água. E eu coloco nessa vasilha com água uma parede em determinada ponta. E eu começo a fazer uma onda aqui nessa parede. A onda ela vai se propagar até atingir a parede. Quando atinge a parede, existe na parede um pequeno buraco, um pequeno orifício. As ondas que estão vindo na parede vão bater nessa parede e sofrer reflexão. Mas a onda que chega nesse buraco, ela vai chegar no buraco e vai atravessar a parede pelo buraco. Quando ela sai do outro lado, ela não vai sair no formato linear como está aqui. Está vendo que a onda se aproxima da parede como sendo uma linha reta?
Então, quando esse pedaço dessa linha reta cruza o buraco, ela vai começar a apresentar uma curvatura característica de ondulações, de ondas. Então, é nesse sentido que dizemos que ela contorna o obstáculo. Essa onda, quando ela chega aqui, ela cria várias ondinhas para cada obstáculo que é criado, para cada ponto, como Hughes falou. Então, essa onda, quando chega aqui, cada obstáculo desse é fonte de novas ondas, que depois se somam e criam uma única onda linear. Tá? Essa é a difração. Literalmente, quando a onda incide o obstáculo e essa onda pode contorná-lo. Ela pode contornar e não atravessar ele. Contornar. Tá? E era isso então. Ondulatória introduzida. Que venha os próximos. Os próximos, inclusive, já são, se eu não me engano, na apostila 7, eu acho. Tá? Abraço a todos e até a próxima. Preciso arrumar uma música de fundo de encerramento. Pensar nisso.